Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade. Bom dia, Mário Vitor. Uma alegria ter você aqui no Bom Dia 247, agora às quartas-feiras. Tudo bem, Mário? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, Daphne. Prazer estar com vocês e com a comunidade. Maravilha. Deixa eu ler os 3 comentários pendentes aqui. Cantonia dizendo, tem que fazer pressão para os 3 fraudadores não participarem de mais nada com o governo, principalmente cortar todos os vínculos da Fundação Lehman com o MEC, Ministério da Educação. André Gomes, entrevistem Moro e Dallagnol sobre o caso Americanas. Perguntem se os métodos da Lava Jato deveriam ser aplicados contra eles, né? Márcio Matos, lista de militares fornecida pela PF, chefe das forças, aqui é só entregar ao STM, o Tribunal Militar, para apurar. Daphne, antes de passar para você, só ouvir que eu vou sair já, escutar aqui rapidamente o Mário Vitor. A Ana Luísa está dizendo, Mário Vitor, que luxo, muito bom. Luxo, né? É um luxo. Luxo para mim. É luxo só. Para mim, gente. Mário, você já refletiu sobre esse caso das Americanas? Como é que você está vendo esses 3 empresários, né, que eram o símbolo do sucesso, da eficiência, da gestão, os reis da filantropia, o capitalismo do bem, de repente uma fraude de 20 bilhões. Qual que é a tua primeira leitura sobre o que está acontecendo? O que mais me impacta, né, Léo, é a responsabilidade do jornalismo econômico, não é? Que continua protegendo, né? E continua protegendo, e é um escândalo gravíssimo contra a população, contra os funcionários, contra os investidores que acreditavam nessa empresa e na fama criada pelos jornalistas. Quem não se lembra do Sonho Grande, não é? E de todos os colunistas e jornalistas que sempre incensaram, não é? Incentivaram esses golpistas, né? Esses tubarões, que já faliram outras empresas, não é? Nesse tipo de metodologia, nesse método que eles usam. Na verdade, como é que a gente pode falar? São as pessoas que se beneficiam de um esquema de destruição da empresa que eles compram e se apropriam do caixa da empresa e destroem, simplesmente tiram toda a força, energia de produção, de criação, a personalidade que as marcas têm, a sua particularidade. E como, num princípio, eles são muito bem-sucedidos, não é? No início da sua gestão à frente das empresas, eles são muito bem-sucedidos pelo corte de custos, pelo desinvestimento que fazem, pela destruição que operam. Isso gera um caixa muito grande no início, gera uma sensação de riqueza muito grande. Logo, as marcas vão se deteriorando, vão perdendo personalidade, o serviço, a qualidade do serviço é destruída. Eles conseguem fazer, com base no jornalismo, nesse tipo de jornalismo econômico, eles conseguem ser inatacáveis, e eles conseguem também gerar uma enorme credibilidade para os seus negócios, porque tem uma máquina de publicidade nas redações dos jornais, das revistas, dos sites ao lado deles. Os bancos emprestam, com base nessa credibilidade, emprestam somas bilionárias, como Bradesco, como Santander e outros, e depois eles deixam o negócio cair e pedem recuperação judicial, estão anistiados, e quem quiser que fique com o mico, não é? Especialmente a velhinha que economizou a vida inteira para a sua aposentadoria ou a sua herança e que colocou o seu dinheiro com base nesse crédito criado pelo jornalismo econômico. Não há nenhum jornalista econômico, especialmente os colunistas, não é, de coragem nesse país. Não sobrou mais nenhum. O que sobrou é o Nassif. Eu ia falar exatamente, o Nassif publicou um grande artigo no GGN sobre a fraude das Americanas, que merece ser lido, memorável. É muito memorável. Profundo. As fases todas, né, desse movimento, não é, bandoleiro que é feito, né? Como é que se constrói? Até o sujeito que denuncia a fraude, que denuncia a falência,
e que se pede demissão, né, do cargo de diretor-geral, de diretor-presidente, até ele participa, de alguma maneira, participa do esquema. É muito interessante, Daphne, isso que ele está colocando, porque eu já trabalhei durante muito tempo no jornalismo econômico, né? Esse trio ele é praticamente inatacável mesmo, assim, quer dizer, era impossível falar mal exatamente por conta dos esquemas de patrocínio que eles têm por meio de grandes empresas. E aí você não sabe até que ponto o jornalismo econômico ele é jornalismo ou ele é propaganda, né? Quando estouram esses casos, aí a coisa, né, vem a público. Eu não estou aqui querendo me promover, mas num determinado ano eu fui finalista daquele prêmio ESSO, quando eu e o jornalista Ricardo Greenbaum, por uma série de reportagens. Quando houve a fusão da Ambev com uma empresa de cervejas na Bélgica, dona da Stella Artois, esqueci o nome, ela foi feita de um modo que foi prejudicial aos acionistas minoritários, e a gente pegou o Marcel Telles, que era um dos acionistas ali, vendendo ações antes que houvesse a desvalorização que ele sabia que iria acontecer. E aí isso deu a gente não ganhou, mas fomos finalistas ali. Mas o que é interessante? Porque agora, nesse caso, também tem a mesma coisa, né? A CVM tem que investigar se os diretores das Americanas, os, entre aspas, acionistas de referência, venderam ações antecipadamente, porque, obviamente, que eles sabiam do rombo, né? O Mário citou também o presidente, o Sérgio Rial. Ele ficou 9 dias como presidente. E o Nassif coloca um ponto muito interessante, porque parece que assim, não, o Sérgio Rial chegou lá, viu a fraude, denunciou e foi embora. Mais ou menos, né? Ele era o presidente do Santander, que é um dos grandes credores, que provavelmente sabia da fraude. Aí ele fala, não, tinham aqui inconsistências contábeis, mas isso já vem junto com o rolo da recuperação judicial. Mas ele fala, olha, os acionistas de referência, eu nunca vi alguém chamar dono de acionista de referência, né? A imprensa econômica continua chamando os donos das Americanas, que são Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, que estão no conselho, que mandam no conselho, como acionistas de referência. E aí o Sérgio Rialta diz, não, os acionistas de referência estão sendo muito colaborativos, não estão botando um centavo, né? Não estão botando um centavo. E com a cobertura da justiça. A justiça acabou de proteger o patrimônio deles dos credores. Os credores não podem ter acesso ao patrimônio dos sócios de referência, acionistas de referência, porque estão protegidos pela justiça. Veja que escândalo que é isso. Não, um escândalo. E aí eu fui ver os detalhes, assim, tem o caso da juíza lá que decide contra o BTG Pactual, né, nesse caso. O que era assim? O BTG Pactual estava sentindo o cheiro de queimado. Eles viram que, bom, não dá para emprestar para as Americanas porque está todo mundo falando que tem um rolo aí. Aí eles falam assim, olha, ó, Americanas, eu te empresto aí 1 bilhão, mas você tem que deixar aqui uma aplicação de 800 milhões, como garantia. Aí na hora que eles dão calote, você vai executar a garantia? Não, você não pode executar a garantia porque tem que dar o dinheiro para esse trio. Então esses caras estão muito fortes no poder judiciário também. É outro escândalo, parece que o dinheiro compra tudo, né, nesse país. É uma coisa escandalosa, escandalosa. Acho que você traz um ponto muito importante, né, Léo? Eles têm os tentáculos em tudo quanto é espaço, né? Espaço de poder na educação, a gente denunciou aqui, o Paulo falava muito disso, de como o Lemann está presente ali nessa questão do projeto da educação brasileira. Eles têm espaço na política, porque eles têm figura como Tabata, como outros políticos, essa renovação política e essa negação da política, que a gente viu também onde que vai dar. Então, eles vão ali comprando com dinheiro o espaço. E aí, quando dá M, na verdade, eles não assumem o prejuízo, porque o capitalista nunca assume prejuízo nenhum. Quem vai assumir o prejuízo é o trabalhador, é o cara que poupou, que comprou ali um pedacinho para achar que podia ganhar alguma coisa. Essa ocupação de espaços é que você traz muito bem e que o Mário também aponta a complacência, a ajuda dessa mídia para dar suporte para isso tudo. E aí a gente traz novamente o papel da mídia que a gente está tentando construir. Enfim. A mídia comercial, exatamente, quer dizer, então é o seguinte, ó, a mídia comercial
apoiou a destruição do Brasil pela Lava Jato. A mídia comercial apoiou a fraude das americanas e continua apoiando, como disse o Mário. Vou ler aqui os comentários, vou sair. Ó. O André Gomes está dizendo: a Netflix fará uma biografia ideologizada para Lehman, assim como fez para o Ike Batista.